Olá, vencedores, uma boa noite a todos, que Deus possa abençoar a nossa vida. Resumo da lição EBD de número 4, lição do dia 24 de julho de 2022. Tema da lição: o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra e a luz do mundo. Então, ainda dentro do Sermão do Monte, Jesus continua tratando de mais assuntos concernentes ao nosso caráter e à nossa postura neste mundo. Ele fala de duas coisas importantes que são indispensáveis na nossa vida: o sal e a luz. Precisamos do sal para ele manter o padrão do gosto, do alimento, da salada, da carne. Mas o que tem a ver o sal com a nossa vida? E por que Jesus fala do sal aqui? E luz do mundo. Luz do mundo. Essa luz que ele fala é ele mesmo. É ele mesmo. Ele diz bem claro em João: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. No reino material, a luz tem uma importância muito grande em nossas vidas. Pois quando a cidade toda ou a casa está em escuridão, você precisa de uma luz para clarear o ambiente. E Jesus está dizendo que para o mundo ele é a luz. Ele vai trazer esclarecimento e clareza para as pessoas, e não deixando as pessoas em dúvida. No capítulo 9 do Evangelho de Marcos, versículo 50, que é o textual dessa lição, ele diz assim: bom é o sal, mas se tornar insípido, com que adubareis? Mas espera aí, o sal, ele perde o seu sabor? E que tem a ver o sabor do sal com a vida humana do ser humano? Tudo a ver. Vejamos o sal. Quando ele perde o seu sabor, ele fica duro, vira pedra. E não adianta ficar batendo nele com martelo, ou com martelete, ou com soquete de socar alho ou feijão. Já era, ele perde o sabor. Ele vira água, se transforma em soro. Aí, meu amigo, o melhor jeito a fazer é jogar fora. Então, um detalhe: o sal que você compra no mercado, ele tem um prazo de validade. Se ele passar do prazo, ele perde o sabor, insípido, sem gosto, sem sabor. E um crente sem sabor, sem gosto, ele se torna também insípido. E aí, ele vira escândalo. As pessoas começam a falar: mas aquele lá é crente, aquela lá é crente, aquela mulher, boca suja, é crente. Jesus falando do sal, ele está falando da nossa vida no mundo, a nossa conduta diante das pessoas, como deve ser a nossa conduta diante das pessoas. Temos que dar um bom testemunho diante das pessoas. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Olha aí, ele está dizendo: vocês têm que ter sal na vida de vocês. O sal, ele modera, o sal, ele tempera, o sal, ele mantém o padrão. Se você colocar, por exemplo, eu quando faço arroz em casa, se você colocar muita dosagem de sal no arroz, você pode jogar fora. Na salada, se você colocar muita dosagem demais de sal na salada, pode jogar fora. Se você colocar muito sal no feijão, demais, pode jogar fora. Ou seja, o sal tem a sua medida correta, certinha, tem o seu ponto exato para ele temperar. E Jesus diz: na vida de vocês precisam ter o sal. O sal, ele modera. O sal, ele modera. Vocês precisam ser moderados, ter uma vida moderada no mundo, temperada. Na verdade, o pecado
Ele diz assim, em um mundo em trevas e corrupto, somos chamados e capacitados a sermos diferentes e influenciadores para a glória de Deus. Olha aí, nós somos chamados para ser influenciadores. Nós temos que ser diferentes das pessoas. Não podemos conciliar as coisas do mundo de maneira alguma. Temos que ser diferentes das pessoas, temos que ter um padrão de vida, um caráter separado das pessoas. Não podemos ser igual às pessoas, jamais. Não podemos dar mau testemunho, temos que ter um bom exemplo. Os 3 objetivos: ensinar que devemos ser agentes influenciadores. Mas tem um porém. Existem pessoas que te influenciam para o bem e existem pessoas que te influenciam para o mal. Qual desses 2 tipos de influenciadores você vai seguir ou você vai ouvir? Tem que tomar cuidado também. Ser influenciador, ele tem um papel importantíssimo, o influenciador, na vida de um ser humano. O objetivo 2, mostrar que como luz devemos iluminar. Jesus fala isso aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 16. Esse sermão ele vai até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. O terceiro objetivo: citar a responsabilidade como sal e luz. Está lá no tópico 3. Então, no tópico 1, nós vamos tratar, no tópico 1, do subsídio 1 até o ponto 1.3, nós vamos tratar do primeiro objetivo. Como deve ser o papel do influenciador. Hoje, no mundo secular, o influenciador, ele detém domínio sobre as pessoas. E muitas das vezes, para o mal. Ele consegue dominar a pessoa e a pessoa fica na mão dele. Esse influenciador aqui, o papel dele é diferente. É fazer com que a palavra que ele está usando, que ele está pregando, ela cumpra o seu papel. É um influenciador bem diferente do mundo que nós estamos vivendo. Porque no mundo que a gente vive aí, você vai ver aí que as pessoas têm uma influência sobre os outros de uma maneira tão grande, que as pessoas só fazem aquilo que ele mandar, só obedece aquela ordem que ele dá, não quer ser submisso a mais ninguém. Então tem que tomar cuidado com o influenciador, que não é esse aí que fala no mundo, bem diferente. É você levar a palavra e a palavra de Deus através de você, da sua vida no altar, ela, e sim, servir de exemplo às pessoas e as pessoas serem salvas através do Evangelho de Cristo. Tá? É o primeiro tópico. Vós sois o sal da terra, que é o tópico 1. É o subsídio 1. Vós sois o sal da terra. Aqui, Jesus ele revela uma dupla função que eu e você temos que exercer neste mundo. Uma dupla função. Qual é a dupla função? Ser o sal e ser também a luz. Dupla função. E como sal, nós somos agentes, o que? Influenciadores. Filipenses capítulo 2, versículo 15, tem uma referência lá. No tópico 1.1, ele vai falar sobre a importância de uma vida constante. Observe que Jesus, no Sermão do Monte, ele está dando um ensinamento sobre a nossa conduta no mundo. Agora ele fala aqui no tópico 1.1 sobre a nossa vida constante. A nossa vida neste mundo, como deve ser a nossa conduta neste mundo. Qual é a sua conduta neste mundo? Qual é a sua postura neste mundo? Será que as pessoas podem dar um bom testemunho de você? Será que as pessoas podem olhar para você e dizer, não, aquele ali realmente é crente mesmo? Como é a sua conduta? Jesus não disse que temos sal, mas ele disse que nós somos o sal. É bem diferente. Com essa afirmação, Jesus nos apresenta a responsabilidade que temos de viver de uma vida de constância. Jesus conta com cada cristão
para ser neste mundo um agente influenciador para viver uma vida saudável que glorifique a Deus. Ser como sal é isso, é ter influência por ocasião de sua presença, ou seja, aonde você chegar, dá um bom testemunho. O problema todo é quando algumas pessoas chegam a um determinado lugar, eles dão um péssimo testemunho. Se você dá um péssimo testemunho lá, meu irmão, o seu sal é insípido. Mas se você dá um bom testemunho na sua família, no seu emprego, na sua empresa, na rua, na comunidade onde você vive, o seu sal, ele tem sabor. É a sua conduta onde você está é que vai influenciar as pessoas a não seguir você, mas seguir o que você prega. Seguir o que você prega, seguir o que você fala. E isso é muito importante nós observarmos esses detalhes. Tá? É o tópico 1.1, estou resumindo ele. 1.2, o poder relevante do sal. O sal tem um poder muito forte. Você vê que as pessoas compram, as famílias compram 1 quilo de sal, ele dura um bom tempo. E ele tem que ser dosado. Eu, quando vou temperar o feijão, eu já sei a dosagem de sal que eu coloco no feijão. Quando eu vou fazer o arroz, o macarrão e temperar a salada, eu já sei qual é a dosagem certinha. E um detalhe, o sal, ele conserva uma carne, ele conserva muita coisa para não estragar. Ele tem a sua propriedade peculiar, o sal. Mas tem que tomar cuidado com ele também. Porque tem que ser dosado, tem que ser moderado o uso dele. Então, o poder relevante do sal. O comentarista John Stott, ele diz que o sal na vida do cristão é o seu caráter. Exatamente o que Jesus falou. O sal é o seu caráter. Ou seja, onde eu vou, eu sou o sal que vou salgar aquela vida. É o meu caráter, a minha vida. Quando Jesus fala que o sal se torna insípido, ele vai ser pisado, ele fala de uma vida criticada para as pessoas. Normalmente, quando um crente dá um erro, um vacilo, as pessoas apontam o dedo para ele e dizem, tá vendo? É crente aquele cara lá, dando um mau testemunho. Aí não é a palavra, não é mau testemunho, é testemunho. Então, é a nossa conduta que está em jogo nesse mundo. Então, o sal tem o seu poder relevante. Nós temos que ter uma vida casta, pura, para as pessoas ditem bom testemunho aonde a gente passar, ou aonde a gente andar. 1.3, o sal que provoca sede. Eu só observo que quando você coloca uma dosagem elevada de sal, qual é a tendência logo em seguida? É procurar uma água. Exatamente, porque ele deixa um gosto na boca. É procurar uma água, para poder amenizar um pouquinho. O sal que provoca sede. Está falando da nossa vida, que a nossa vida tem que provocar alguma coisa nas pessoas. O nosso testemunho deve provocar algo nas pessoas, deve impactar as pessoas. Assim como o sal, ele provoca a sede, na vida das pessoas também tem que provocar alguma coisa com o nosso testemunho, com o nosso modo de andar. Sabemos que o sol provoca a sede, e a pergunta é, que tipo de sede estamos provocando nas pessoas acerca de Cristo? Essa é uma pergunta de responsabilidade. Essa é uma pergunta de bastante responsabilidade e com grande responsabilidade. Que tipo de sal eu tenho provocado a sede nas pessoas? Que tipo de testemunho eu tenho dado para as pessoas verem Cristo em mim? E será que eu estou passando Cristo para as pessoas com o meu testemunho? Também preciso analisar esse ponto de vista. Eu toco 1.3, ele vem falando isso aí. Será que a nossa vida está atraindo as pessoas para virem a Cristo ou expulsando-as? O mundo está embriagado de materialismo e insípido de espiritualidade. Olha aí.
Temos que tomar cuidado, porque o mundo está cheio de muita coisa que pode, infelizmente, deturpar o Evangelho de Cristo. É por isso que Jesus nos diz que devemos ser o sal para dar ao mundo que nos rodeia esse sabor que Deus deseja que tenha. Como podemos ser sal para a sociedade? É uma outra pergunta de interrogação. Como que eu posso ser sal para a sociedade? Tendo uma conduta digna, tendo uma vida exemplar, ao ponto de ninguém achar em você falha, brecha, para ficar apontando os seus erros. Tópico 2 é o segundo objetivo desta lição. Tá? Tópico 2 é o segundo objetivo. Mostrar que como luz devemos iluminar. Jesus fala no capítulo 5, versículo 16, vós sois a luz do mundo. Tá? Não se pode colocar a luz escondida. Esse púlpito aqui, ele tem uma luz. Ela está embaixo aqui. A princípio, ela está escondida. Mas qual é a função dessa luz aqui? É clarear o letreiro. Para quem está de lá, possa ver o letreiro aceso. Mas se eu apagar todo o ambiente, essa luz que está aqui nesse púlpito aqui, ele não vai clarear todo o ambiente. Por quê? Porque essa luz aqui está escondida. Essa luz aqui, ela está escondida. Porque a função dela é só clarear o letreiro. Para ela clarear todo o ambiente, ela tem que estar igual estão essas luzes do salão aí. Essas luzes do salão estão clareando o ambiente. Portanto, ela está no lugar alto, onde ela provoca claridade para todo o ambiente. Jesus fala da nossa vida, que a nossa vida deve trazer o brilho de Cristo para o mundo. Paulo diz que nós temos que resplandecer neste mundo como astros desse mundo. Paulo nos diz. Aleluia. Então o tópico 2 vai tratar exatamente disso. Vós sois a luz do mundo. Não existe outro motivo para a existência da luz, a não ser para que ilumine. Então qual é a função da luz? Iluminar. Mas Jesus, quando ele fala de luz, ele está falando da nossa vida. Só que as pessoas entendiam que era uma luz natural. Não é de luz natural que Jesus está falando. Jesus está falando de caráter. Está falando de vida, de postura, onde as pessoas possam olhar para nós e ver que nós somos alguém diferente, um povo diferente, que emana e que irradia luz. O tópico 2.1, a luz deve o quê? Brilhar. Se ela não está brilhando, alguma coisa está errada. Se a luz não está dando o seu brilho, alguma coisa está errada. Se o crente não está brilhando, não está dando bom testemunho, alguma coisa está errada nele. Alguma coisa não está certa na vida dele. Brilhar faz parte da natureza da luz, e é por isso que ela existe. Jesus disse que somos luz para esse mundo. Como filho de Deus, devemos brilhar em meio às densas trevas desse mundo pecaminoso. Como podemos tornar um luzeiro moral e espiritual neste mundo avesso à vontade de Deus? Nós temos que ser o contrário. Se eu estou, por exemplo, numa roda de uma pessoa incrédula, se eu sou crente, na rodinha que eu estou batendo papo, tem 5 incrédulos, e comigo 6 e eu sou um crente, como deve ser o meu testemunho neles? Será que eu devo participar das brincadeiras deles? Será que eu devo participar das chocarrices deles? Não posso. Se eu estou no meio de 5 pessoas que não são crentes, e eu sou crente, eu tenho que dar o meu testemunho ali. E de preferência, pregar o evangelho para eles. E não participar das conversas deles, porque muitas das vezes as conversas deles são os verdadeiros trocadilhos. São verdadeiros trocadilhos. E muitos deles têm palavrão no meio. O crente não pode estar ali. Ali não é para o crente. Não é mesmo, o crente não deve estar ali. Se ele estiver ali, ele não está brilhando. Se ele estiver no meio daquelas pessoas
concordando com as palavras erradas que as pessoas estão falando, ele não está brilhando. E a luz dele está apagada, ele não está brilhando. Cristo não pode estar ali. E ele não deveria estar ali. Tópico 2.2. Não se pode esconder uma luz. A luz ela não pode estar escondida. Ou seja, a sua vida tem que ser um livro aberto para todo mundo ver quem é você. Né? Jesus deixou bem claro que a luz foi criada para iluminar e não se pode acontecer se ela estiver escondida. A instrução divina é que possamos reluzir e se fazer conhecido em todos os segmentos, pois quando restringimos a dimensão de nossa vida espiritual somente aos limites dos cultos ou dos nossos lares, estamos escondendo o que deveria ser amplamente apresentado. Até na nossa família, a nossa luz tem que brilhar. Até na minha casa, eu tenho que ser luz. Na minha casa, no meio da minha família, meus parentes, eu tenho que ser luz. Eu não posso dar um mau testemunho. Se eu vou na casa dos meus pais, por exemplo, meus pais são crentes, mas se eles não fossem crentes, e todos meus irmãos, já pensou eu como crente, presbítero de uma igreja, está no meio deles, eles estão falando um bocado de palavrão obsceno, e eu estou lá rindo. Quando eu rio do que estão falando, eu simplesmente estou concordando. A minha luz não está brilhando ali. Aí alguém fala assim, rapaz, mas você não é crente? Ah, não, eu não estou indo mais não. E quando eu saio, tá, eu viro piada, eu viro motivo de chacota. Tá vendo aquele cara lá? Lá na igreja era um santarrão, mas aqui, viu aqui, ó, o pastor não está vendo ele aqui, viu como é que ele participa da nossa brincadeira? Ele não é crente nada, rapaz. Traz um escândalo para o Evangelho. Traz um escândalo para o Evangelho. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? É o tópico 2.2. O 2.3, Cristo é a nossa fonte de luz. A fonte que vai trazer luz para essa igreja, materialmente, ela está ligada lá no relógio. Mas para aquele relógio funcionar, ele precisa de uma outra fonte para gerar energia para ele. As fases ou bifases, monofásico, trifásico, tem que estar ligado nele para ele gerar luz para cá. Se nós não estivermos ligados em Cristo, como é que nós vamos iluminar esse mundo de treva? Então nós temos que estar ligado em Cristo. Se nós não estivermos ligados em Cristo, como é que nós vamos irradiar a luz para este mundo? Jesus, então, ele é a fonte. Acerca de si mesmo, Jesus disse ser a luz do mundo, a fonte de luz para jorrar para todos. Assim como uma lâmpada, naquele tempo, precisava de combustível para produzir luz, nós dependemos da fonte e precisamos estar conectados a ele em todo o tempo para manter uma chama sempre acesa. Olha aí. A lamparina, antes de ser inventado a lâmpada, né? Se não me engano, acho que Thomas Edison, era a lamparina. Lembra da lamparina? Movida a querosene ou azeite? Pois é. Me lembro que as pessoas que moravam naqueles casebres de pau a pique ficavam com a ponta do nariz todo preto, de tanta fumaça da lamparina. Minha mãe usou muito. Ela dependia de quê para manter aquela luz? Da querosene. Nós dependemos de quem para mantermos a nossa boa luz acesa neste mundo? De Cristo. Nós dependemos de Cristo e precisamos de Cristo. Então Ele é a nossa fonte. Nós temos que ser dependentes de Cristo se nós queremos transmitir luz para as outras pessoas. Tá? Esse é o tópico 2.3. No tópico 3, que é o último tópico dele, e é exatamente o último objetivo, é o terceiro objetivo, citar as responsabilidades do sal. Como sal, nós temos uma responsabilidade aqui nesse mundo.
salgar este mundo, temperar este mundo de trevas que está podre. O sal, ele conserva a carne para ela não ficar muito podre, mas também se você colocar muito sal demais, você acaba com o gosto da todinho. Tem que ser moderado. Ou seja, a nossa vida nesse mundo, como sal, nós temos uma função nesse mundo e devemos saber qual é a nossa função. Nossa responsabilidade como sal e luz. Existe uma perfeita harmonia entre o sal e a luz. Porém, num gesto muito elegante e amoroso, Jesus nos advertiu acerca de nossa importância em mantê-lo sempre ativo, ou seja, o sal tem que estar sempre em atividade. O sal tem que funcionar. Ele tem a sua grande importância. E a dona de casa que trabalha com sal sabe qual é a importância dele. O tópico 3.1, Jesus falou, a vida de vocês tem que ter sal. Vocês têm que ser exemplo. Vocês têm que ser exemplo. Com essa moral de advertência, o Senhor nos convida a priorizar a nossa essência. Ter sal em si mesmo é julgar o pecado, primeiramente em nossas próprias vidas. Que honra existe em ensinar outros a fazerem o que nunca fizeram? Como é que eu posso mandar uma pessoa fazer uma coisa se eu faço errado? Como é que eu posso dar ordem para uma pessoa viver uma coisa se eu não vivo? Então, para mim, dar uma ordem para alguém, ensinar alguém, eu tenho que ser o exemplo. Se eu não sou exemplo, eu não posso dar uma ordem para ninguém. Primeiro, o exemplo começa comigo. Primeiro eu tenho que ver, presbítero Edivaldo, será que você tem sal? Será que na sua vida tem sal, presbítero Edivaldo? Eu tenho que ter. Como é que eu posso passar algo para alguém se eu não tenho? Então, eu não posso passar nada para ninguém que eu não tenho. Eu tenho que passar algo para alguém que eu tenha. Se eu não tiver, eu não posso passar. Jamais. Tópico 3.2, resumo. Quem pratica a verdade, vem para a luz. Observamos que a mesma advertência dada ao sal foi dada também à luz. Ou seja, a função da luz é iluminar, clarear. A função da luz é clarear. Se apagar essa luz aqui, esse ambiente, todo aqui dessa luz que está aí, ó, fica escura, não vai estar clareando nada. A nossa vida tem que clarear, trazer para as pessoas, trazer as pessoas para a claridade, ou seja, esclarecer as pessoas que elas estão no pecado e que elas precisam conhecer a verdade, que elas estão na mentira, no erro, e que elas precisam conhecer a verdade. É o que está dizendo aqui no tópico 3.2. Resumo no 3.3 é o último. Amanhã eu deixo no rodapé mais um complemento dela. 3.3, sal e luz, uma perfeita combinação. As duas são importantíssimas numa casa, além das outras coisas que são importantes, como açúcar, óleo, mas o sal e a luz são importantíssimos numa casa. Se faltar os dois, é impossível. A pessoa se faz um arroz e não tem sal, aí fica um arroz sem sal, fica estranho. Você tempera uma carne e não tem sal, fica estranho. A luz, você está num ambiente escuro, você se sente incomodado, porque não tem luz. Não tem luz. Aí você, ou você vai usar uma lanterna ou fazer um fogareiro, mas a luz é essencial. Por quê? Um fogareiro ou uma lanterna, ela não faz a função da luz. Ela é uma luz, mas não é igual à luz própria. E quando você acende, clareia tudo. Experimente andar no escuro, num lugar onde não tem luz, você consegue. Mas muitas das vezes, você tropica em alguma coisa. Eu me lembro uma vez que eu estava numa cidade que acabou a luz, eu não enxergava nada. Eu não tinha nem celular naquela época. Não tinha nem celular, eu tinha. Eu me lembro que eu esbarrei numa pessoa no escuro, porque não dava para enxergar nada, impossível. Mas quando tem luz, aí sim, você sabe onde você está andando. Você sabe o que está fazendo. Então Jesus está falando que a importância da luz é clarear, é trazer esclarecimento, iluminar sua mente para a verdade e tirar você do foco da mentira.
Enquanto o sol serve para dar o sabor onde penetra, a luz deve, por ser sua vez, iluminar o ambiente onde a escuridão é predominante. Como seria um mundo sem sal e sem luz? Essa é uma pergunta de interrogação. Imagine Barra do Piraí, uma cidade com quase 120 mil habitantes, se não tivesse luz nela. Como é que seria? E se não tivesse sal? E se mercado nenhum de Barra do Piraí acabasse o sal? Já pensou? Os supermercados e as mercearias e os barzinhos que vendem sal aqui, se não tivesse sal em nenhum deles e faltasse luz, como seria esse mundo? Como esse mundo seria? Seria um verdadeiro caos. Então nós, como sal, resumindo, e como luz, nós temos uma importância muito grande neste mundo e nós devemos saber qual é a importância. Somente assim podemos compreender a importância de que Jesus falou acerca da nossa posição neste mundo. O sal impede e interrompe a corrupção. Assim como o sal na vida material, ele interrompe a corrupção, ou seja, ele não deixa a carne ficar podre. Ele conserva a carne para não entrar em estado de putrificação, ficar podre. A nossa vida como sal impede a corrupção. E como luz, traz esclarecimento e verdade às pessoas nesse mundo de trevas, de horror e de pecado. Essa é a nossa responsabilidade, impedir que o mal avance. E como luz, devemos compartilhar a verdade, mostrando o caminho de Deus aos perdidos. Ser o sal e luz é uma questão apenas de identidade. E isso que Jesus disse que somos. Amém? Portanto, esse foi o resumo da lição de número 4. Lição do dia 24 de julho de 2022. Amém? Amanhã eu deixo mais um resumo no rodapé da referida lição. Não se esqueça, se inscreva nesse canal, compartilhe, deixe o seu like e junto nós somos cada vez mais fortes. Aqui é o presbítero Edivaldo e esse é o canal Foco na Mensagem. Até mais!